Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría y el honor de conversar con un jugador, un ex jugador brasilero, un jugador con una experiencia enorme, una experiencia olímpica, mundialista, panamericana, sudamericana, ganador de muchas medallas y también miembro de una generación y de varias generaciones muy importantes del voleibol brasilero y voleibol mundial. Y me refiero a Leonidio Pasquali, más conocido como Leo, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Leo? Mucho, mucho gusto. Sim, estou bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui conversando com todos e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Fantástico. Cuéntame, Leo, en un país donde el deporte es muy importante, en Brasil, donde el fútbol es muy importante, ¿tú por qué elegiste el voleibol? ¿Cuándo y dónde empezaste a jugar voleibol? Eu fui criado em uma cidade de praia em Mm, São Paulo, cidade de Santos, né? Cidade de Pelé, mm. no futebol. Sí. E durante o meu período na minha escola, o professor de educação física me deu duas opções: ou futebol ou voleibol. Como eu não gosto de contato físico, eu preferia o futebol. Eu comecei a jogar muito tarde na escola, comecei a jogar com 14 anos de idade. E logo depois do primeiro ano na escola, eu comecei a participar de equipes de clube, do Santos Futebol Clube. Ok. Oye, y el voleibol, ¿cuándo empezó? ¿Quién te dijo? Él puede ser un jugador de voleibol. ¿Cómo fue esa historia? Tudo aconteceu muito naturalmente, né? A primeira justificativa e explicação é por causa a minha escolha foi por causa do que eu não gosto de esporte de contato. Ujú. E a segunda, que me marcou muito, eu morava bem próximo à Vila Belmiro, a casa de futebol do Santos Futebol Clube, do Pelé. Sí. E na época que eu comecei a jogar, eu não tinha a menor ideia do quanto a equipe do Santos Futebol Clube era boa Ujú. no voleibol. Eu lembro que eu passei uma vez ao lado da Vila Belmiro, andando, e eu escutei um barulho tremendo no ginásio de esportes, assim, tremendo. As pessoas gritando, e eu entrei para ver, fiquei atrás da quadra, era muito criança, e eu lembro uma equipe de branco que era o Santos, né? E eu lembro na época que eu guardei muito na minha memória duas pessoas, né? Um loiro de cabelo comprido e um negro. Ujú. E eu vi eles jogarem e eu fiquei encantado, né? Isso ficou na minha cabeça. Falei, vou jogar voleibol, né? Já tive o convite na escola para optar entre futebol e voleibol e vou jogar. E a partir daí eu fiz a minha escolha. Fantástico. Oye, ¿y cómo fue para ti al comienzo de dejar el fútbol y empezar a jugar voleibol? ¿Cómo se dio para ti el trabajo técnico, el trabajo porque el voleibol es muy técnico, es muy distinto a otros deportes? ¿Cómo fue para ti? ¿O te resultó fácil por tu estatura? ¿Cómo fue el comenzar a jugar voleibol para ti? Ah, foi relativamente fácil, né? Porque, assim, como todo latino-americano, nós temos uma habilidade, um skills inato, né? Natural. É, Nós somos de países que têm temperatura quente, então nós ficamos muito na rua, jogando futebol, jogando outras coisas, brincando, enfim. Então as habilidades naturais nós tínhamos. E depois do primeiro ano na escola jogando, eu tive um professor muito bom que me ensinou basicamente os fundamentos do voleibol. É, Um técnico do Santos Futebol Clube, que na época era técnico e jogador, me convidou para jogar Ya, na equipe do Santos. E era justamente aquele negro ¿qué que eu viste? mencionei para você, que é o Oswaldo da Fonseca Marcelino Negrelli, Ujú. que jogou na seleção brasileira há muito tempo. Infelizmente faleceu o ano passado. Foi meu primeiro técnico, Mira, com uma experiência assim absurda no voleibol. Participou de Olimpíadas, de mundiais, de sul-americanos.
Na época ele ainda jogava, então eu tive o prazer de ele ser meu técnico, e depois do primeiro ano como juvenil, eu fui para o adulto e joguei com eles também. Então eu tive uma base muito boa técnica, né? O Negrelli me ensinou muita coisa. E a partir daí, mesmo com uma idade mais avançada, mesmo para a época, com 16 anos de idade, eu comecei a jogar muito bem em campeonatos estaduais e fui para uma outra equipe em Santos, no qual o Negrelli também era técnico. Conquistamos algumas coisas. Fantástico. Oye, Leo, cómo fue para ti comenzar a jugar en Brasil en una época donde existían gigantes como Rahman, Bernard, Renan, Montanaro, William, Amaury, Jandot, una generación de gigantes del voleibol, pero que no eran muy altos de estatura? Eran, comparado con otros equipos, los rusos, los búlgaros, que eran mucho más altos, pero ellos lograban jugar muy lindo y muy rápido. ¿Cómo fue para ti ser de los más altos del equipo y ver que también podía hacer un aporte, especialmente en el ataque, en el bloqueo? ¿Cómo fue para ti comenzar a ver que podías jugar con ellos en la cancha, de compartir campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue para ti en lo personal formar parte de esa generación tan maravillosa? Em primeiro lugar, eu não tinha a menor ideia desses jogadores quando eu comecei. Eu comecei em 75, nós tivemos a Olimpíada de Moscou em 77, eu assisti alguma coisa. Ujú. Eu lembro também de ter assistido um campeonato mundial juvenil, que o Brasil ficou em quarto lugar, se eu não me engano. Mas assim, era muito, a minha ideia, né, era muito abstrata, eu não tinha ideia do quanto eles jogavam, enfim. Com o passar do tempo, sim, aí eu comecei a evoluir no voleibol, comecei a me aperfeiçoar, comecei a me interessar mais e assistir mais. E chegou uma época eu lembro de 81, que eu recebi um telefonema em casa, eles estavam fazendo o Rio de Janeiro, né? A equipe do Bradesco estava Para fazendo uma escribir. equipe, Ujú. e eu lembro como se fosse hoje, eu estava na cozinha, o telefone tocou, o meu pai foi atender, e meu pai voltou para mim assim, completamente alucinado, e aceita, era o Bebeto de Freitas, Mira. né? Foi meu segundo, terceiro pai, convidando para ir, eu fui. E aí sim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na Bradesco, eu comecei a conviver com eles, é que eu comecei a ver o tamanho, né, a grandiosidade Mm. de todo o voleibol, de todos esses jogadores, e convivi com eles durante 6 anos na Bradesco, com o Bernard, com o Renan, com o Xandó, com a Mauri, enfim, foi assim, foi espetacular assim pro meu crescimento, tanto como pessoa quanto jogador. Mm. Sí, qué impresionante. Bueno, aquí en Chile tuvimos la suerte de verlos varias veces, ¿eh? A ti, a tu equipo, Bradesco, a Pirelli, bueno, la misma selección brasilera, y uno se preguntaba, ¿cómo pueden jugar tan bien? Era de otro mundo, era imposible, y uno soñaba con verlos jugar siempre, y antiguamente no existía la tecnología que tenemos hoy día, gracias a Dios uno puede ver hoy día muchos partidos antiguos, actuales, en vivo, y uno, de pronto, alguien llegaba con una cinta VHS, uno veía el video, era una maravilla. Y bueno, pudimos verte jugar. Y a mí, bueno, como me gusta mucho el voleibol, me llamaba mucho la atención algunas cosas tuyas. Uno, por supuesto, tu bloqueo, porque tú eras muy alto y además saltabas mucho, tenés un muy buen timing de bloqueo. Y también me sorprendía mucho tu forma de saque, porque en esa época ya existía el saque de potencia o el saque Viagem, o el saque tenis, tú tenías el saque todavía tipo japonés o asiático de péndulo. Bernard también tenía ese saque, o Bernardinho, pero muy pocos. Y tú tenías el saque de péndulo. ¿Eso te lo enseñó algún profesor tuyo? ¿Tú lo copiaste? ¿Por qué hacía esa técnica tú? Esse é outro assunto muito interessante. Como eu comecei a jogar muito tarde, eu também sempre fui muito magro, muito fino, né, não tinha muita força, o meu saque era muito fraco, né, Mm. eu sacava como todos os outros, né, de maneira normal. Eles chamam hoje de floating. Sí. E quando eu cheguei na seleção juvenil,
né, que foi em 81. O Bebeto veio falar comigo, Bebeto de Freitas, e falou: "Ah, Léo, vamos, seu saque está muito fraco, a gente precisa melhorar, e eu tenho aqui uma, se você comprar a ideia, eu tenho aqui uma maneira para melhorar seu saque. Vamos fazer o saque japonês?" Eu falei: "Vamos", né? E a partir de 81 eu comecei a treinar esse saque, né? Eu tinha 19 anos de idade. Eu não lembro se eu fiz esse saque no Mundial Juvenil, mas eu lembro que essa foi a razão, né? Então, eu lembro que eu desenvolvi esse saque durante 3 anos. A partir do terceiro ano, quando eu estava com 21, 22 anos, é que eu realmente consegui a segurança suficiente para sacar desse jeito. Então, a razão foi essa. Meu saque era muito fraco, o Bebeto convidou, deu essa sugestão, eu gostei da ideia e eu fiquei até o final da minha carreira sacando Sí. desse jeito. Es un saque que uno lo ve y la gente piensa que es un saque fácil, pero es muy difícil, es muy técnico también. Requiere técnica, golpear bien el balón, la altura, no es fácil. Bueno, y los japoneses y muchos jugadores usaban ese saque antes, hoy día ya no existe, hoy día todo es saque de viaje, todo es de potencia. Pero era un lindo voleibol, era un lindo voleibol de esos años y uno lo disfrutaba mucho. Oye, Leao, bueno, conversando de tu carrera, tú jugaste ya, estuviste en Bradesco, y ¿cómo fue para ti, o cuál fue para ti quizás uno o varios de los campeonatos más recordados? Porque muchas veces tal vez uno juega un campeonato, no lo gana, pero te sientes muy bien como jugador, que jugaste bien. ¿Tienes algún recuerdo de algún campeonato, tanto de selección como de club, que tú recuerdes con cariño? Ah, sim, sim. Eu lembro do campeonato mundial que nós disputamos aqui nos Estados Unidos, juvenil, que nós acabamos em segundo lugar, né? Ujú. Foi a primeira medalha do Brasil a nível internacional, Perfecto. em qualquer categoria. Isso me marcou bastante porque eu fui titular, eu joguei muito bem durante todo o campeonato e isso mostrou para mim o quanto eu poderia evoluir. A segunda recordação que eu tenho é justamente na Argentina. Eu não joguei tanto, Ujú. mas nós ficamos em segundo lugar no Campeonato Mundial em 1982. Isso me marcou bastante, me deixou muito emocionado. Eu lembro de ter subido no pódio e ouvido o hino nacional, eu comecei a chorar. Falei, caramba, né? Nesse momento que eu vi a grandiosidade, né, de tudo aquilo que a geração nossa estava construindo. Sí, es E verdad. também um momento que foi fora do estádio, né, fora dos ginásios, né, quando nós chegamos após a conquista da medalha de prata no Mundial, nós chegamos no aeroporto do Brasil e a quantidade de gente, de pessoas que estavam esperando a gente, foi uma coisa assim que isso me marcou muito. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que nós fizemos? Nós fizemos muito mais do que nós imaginávamos, né? Nós mobilizamos um país inteiro que Increíble. sempre foi acostumado com o futebol. Então, as televisões transmitiram. Então, esses para mim foram os momentos mais marcantes e que fizeram, que marcaram na minha carreira para eu poder ter um incentivo e ver a responsabilidade do quanto a gente estava assumindo naquela época. Es verdad, es verdad. Yo, bueno, como te contaba fuera de cámara, he tenido el honor de entrevistar también y conversar con muchos jugadores de esa época de Brasil. em, y bueno, hablaban un poco lo que dices tú, de la locura que había en Brasil por ustedes. También las mujeres estaban comenzando a destacar mucho. Existía la revista Saque, el TVO Globo transmitía los partidos, había auspiciadores, el mercado, empresas auspiciaban. Pirelli, Bradesco, un montón de otras marcas, Sadía, qué sé yo, metían muchos recursos para que el voleibol subiera. Y como dices tú, el voleibol hoy día y en esa época empezó a despegar. Y para mí siempre, a mí no me gusta mucho eso de la generación de plata, porque encuentro que lo que hicieron ustedes fue el inicio, las bases de lo que es hoy día el voleibol, no solamente de Brasil, del mundo, porque con el juego, la forma de jugar, la forma de ver jugar a los brasileros con esa alegría, ese juego bonito que uno dice en el fútbol, uno veía el voleibol brasilero y era una locura. Yo también pude entrevistar a un par de jugadores rusos que fueron al Mundialito, por ejemplo, también jugaron en el Maracaná, y me decían, estos están todos locos en Brasil,
la gente, el voleibol, era realmente, y es muy contagioso, la verdad que es muy, muy potente y por eso también yo siempre lo comento que para mí es una alegría conversar con gente como tú, para mostrar también al mundo que el voleibol no es solamente hoy día, que antes había muchísimo voleibol y muy alto nivel, altísimo nivel, claro, eran otras reglas, era otro voleibol, tenía otro ritmo, pero es un deporte, bueno, siempre ha sido el deporte para mí el más lindo del mundo. Oye, Leao, quería también seguir conversando contigo. ¿Cómo fue para ti la evolución de tu carrera? Porque hablamos que jugaste Juegos Olímpicos, Mundiales, Sudamericanos, Panamericanos. ¿Cómo fue para ti dándose el año a año? Porque claro, el voleibol tiene un periodo que hoy día es más largo, porque hay jugadores de 40 años, pero antiguamente jugar a los 30 ya eras considerado viejo. Pero ¿cómo fue para ti el ir jugando en club, selección, campeonato, gira? ¿Cómo se dio para ti tu historia de jugador activo? Sim, isso começou em Santos, né? Joguei 3 anos no Santos Futebol Clube, depois eu fui para o outro clube em Santos, Ujú, onde o Negrelli também era técnico, e eu jogava pela juvenil e pelo adulto. Depois um clube de São Paulo convidou para jogar em 1980, o Paulistano, ujú, e nós fomos, acho que, vice-campeões brasileiros. Enfim, jogava também o juvenil e jogava o adulto. 81, o Bradesco chamou a gente, na mesma época que estava começando a seleção. claro. E, com certeza, o período que eu fiquei, os 6 anos que eu fiquei na Bradesco, de 1981 a 1986, também foi o período que eu fiquei na seleção adulta. Ujú, Foi o período que eu mais evoluí, porque nós jogávamos muito, nós tínhamos o campeonato brasileiro muito forte, os treinos eram muito, muito pesados, né? Totalmente diferente do que acontece hoje, tanto na parte física quanto na parte técnica, né? Na parte tática tem alguma similaridade, né? Então eu evolui bastante na condição física na Bradesco. Em 1987, o Banespa, né, é outro banco que não existe mais hoje. sí, Santander comprou um tempo atrás, mas não existe mais. Já existia uma equipe competitiva no Banespa anterior a 87. O José Roberto Guimarães jogou lá durante 2 anos. ujú, Eles montaram uma equipe muito boa. E eu fui para lá em 87. Montanaro foi para lá, a Mauri foi para lá, trouxeram o Tandy, Marcelo Negrão, Maurício, Giovanni. E nessa época já havia uma conscientização maior, um conhecimento maior em relação ao treinamento. ya, E foi onde eu evoluí. Eu cheguei no auge da minha carreira, né? Nos 7 anos que eu joguei no Banespa. E eu lembro que nós tínhamos um preparador físico que fazia completamente, totalmente diferente tudo mm, da preparação física que nós estávamos acostumados na Bradesco. Uma linha que se usa até hoje. Então, na época, nós tínhamos, eu lembro que foi contratado em 1989 José Elias Proença, que é sí, preparador físico da seleção feminina. sí, Foi onde eu tive o meu auge na carreira. ujú, E um ponto que mudou assim totalmente que virou a minha chave foi em 1984, né? Eu lembro que nós treinamos para Los Angeles durante 9 meses. Era uma loucura naquela época, né? Imagina, 9 meses sí, seguidos, de manhã à tarde, 4 horas de manhã, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. E eu estava como titular da seleção e num dado momento eu perdi esse foco e fui o último cortado. mm, Eu lembro que o Bebeto cortou a gente logo depois do jogo no Maracanã contra a Rússia. mm, E para mim foi assim um momento assim triste e ao mesmo tempo um momento que eu mudei totalmente. E logo após a Olimpíada de Los Angeles, o preparador físico da seleção, eu ainda jogava na Bradesco, né? Nós tínhamos uma viagem para o Japão e o preparador físico me pegou. Eu tinha 24 anos na época.
e me deu uma bronca. Mm. Falou, foi bem duro comigo, né? Ele falou até quando que eu ia continuar desse jeito, né? Se contentando com o banco de reserva, se contentando em ir para amistosos, enfim. Como é que você vai perder um lugar para um atleta que tem 10 anos a mais, 12 anos a mais que você, com todo respeito, né, a ele? E isso mudou completamente. A partir desse momento, eu lembro direito até onde foi o local, a posição que eu estava em relação à piscina do clube, à quadra. Eu mudei totalmente. A partir daquele momento, eu falei, não, vou fazer tudo para ir para a próxima Olimpíada. E realmente foi nesse momento que a minha consciência realmente trabalhou muito. Mira, interesante lo que comentas, que el cambio de mentalidad que Mentalidade. es muy importante. Claro, muchas veces no son los más talentosos físicamente los que llegan más alto, sino quizás los más fuertes mentalmente. Y por eso tal vez la selección de Brasil en esos años, pese a no ser la más alta, era muy, muy buena porque tenían mentalmente, eran muy, muy, muy capaces. Yo recuerdo siempre a Karl Kirali, el famoso jugador norteamericano, entrenador de la mujer y campeón olímpico. Y él decía en una entrevista que él admiraba mucho a los jugadores brasileños, porque él decía que en Brasil no hace falta ser alto para ser un gran jugador, y eso él también lo inspiraba mucho. Entonces es muy, muy interesante lo que tú comentas, eso del cambio de switch, cambio de mente, de poder jugar de otra forma y enfrentar el entrenamiento. Y yo, bueno, como te decía, también te recuerdo en Chile jugando, no sé si por Banespa, sí, te ha sido por Banespa, una final contra Pirelli puede ser, o contra sí, una final en Chile en un gimnasio que ya no existe, que se llamaba Manuel Plaza, un gimnasio viejo, con el piso duro, pero ahí estábamos llenos y viendo cómo jugaban ustedes, lo mejor del mundo en Chile. Fue muy bonito verlos jugar y con tanto nivel, y además verlos jugar también con tanto respeto hacia el público, porque uf, la gente puede decir, estoy jugando en Chile, ya gané, no me importa, pero fue un partido inolvidable. Para nosotros los chilenos fue muy, muy lindo. Oye, Leao, y continuando con tu carrera, ¿qué pasó contigo después de ese cambio que tú dijiste, ya, ahora voy en serio, voy a meterle más fuerza, más mente al entrenamiento? ¿Qué pasó contigo después de eso? Sim, essa mudança de mentalidade, primeiro, ela deixa a pessoa com uma percepção, com uma visão muito mais aguçada, muito mais ampla. Então, a partir desse momento, todo momento que eu tive na quadra, né, foram momentos de eu estar 100% focado naquilo que eu tinha que fazer, independente se eu concordava ou não, independente se eu estava sentindo dor ou não. Eu tinha um objetivo, que era ir para a Olimpíada, e eu procurei, né, a todo minuto, né, estar presente nesses momentos para evoluir a minha condição física, a minha condição técnica, o meu conhecimento tático e a minha mente. Todo momento. Eu lembro disso como se fosse hoje. E esse foi o aspecto que muda totalmente qualquer pessoa, né? Assim, a tua percepção, a tua vontade, o seu conhecimento, né? O conhecimento de que você deixou de fazer algumas coisas boas e você precisa, né, mudar essa mentalidade, você precisa realmente focar naquilo que mais te interessa, porque o voleibol é aquilo que você ama, aquilo que você faz, é aquilo que te dá o sustento, né, para você e também na época também para minha família, né? Quando eu digo família, são meus pais, meu Sí. pai, minha mãe, meus irmãos, né? Você dá uma condição melhor de vida para eles. Muda totalmente a sua vida, né? A sua percepção de vida, e você começa também a ficar mais aberto, né? A informações que vêm de fora, não só do meio que você vive, mas o que está acontecendo no Brasil, as injustiças, o que está acontecendo no mundo, enfim, você começa a criar um senso crítico e opinião em relação a situações que você anteriormente
estavam à sua frente, mas você não percebia ou não ligava para elas. Perfecto. Oye, Leo, ¿y cuándo empezaste tú a pensar en retirarte? Porque en el fondo, como te mencionaba, hoy día hay jugadores que juegan hasta los 40 años o muy, muy, muy avanzada edad. No son viejas, pero bueno, mucho más que antes. ¿Cuándo tú empezaste a pensar, ok, me queda poco tiempo, voy a planificar? Porque de ser jugador profesional en Brasil, de selección, a dejar de jugar es un tema fuerte, un tema importante. ¿Cuándo tú, en tu caso, cuándo tú empezaste como a pensar o planificar o se dio en forma casual tu término de carrera como jugador activo? Na verdade, eu terminei a carreira assim de forma rápida. Ujú. Eu, eu comecei a pensar em 1993. Eu estava no Banespa. ¿Ya? E aí o Banespa fez uma reformulação e eu fui jogar numa cidade no sul, no ¿Ya? Paraná, Ujú. uma cooperativa agrícola. E eu comecei a pensar em 2000 nossa, só, em 1993, muito em razão de uma situação física que eu passei durante toda a minha vida. Ujú. Em 1981, durante um aquecimento, eu tomei uma bolada no meu olho esquerdo. É, Em 1982, eu comecei a ter visão dupla. Mm. Então, Ok, eu perdi o movimento do meu olho esquerdo. Meu olho ujú. esquerdo não movimentava para baixo. Ya, ok, Eu comecei a ter um problema tremendo. Em 82, eu fiz uma cirurgia para tentar corrigir e ajudou bastante, mas não corrigiu. ok, Eu joguei desde 82 até o final da minha carreira com visão dupla. mira. Tinha que focar muito a bola, assim, por isso Claro. que eu tenho essa rotação da minha cabeça para a esquerda, Mm. né, para focar até hoje. Então, assim, Sí, sí. tô vendo você aqui, mas eu tô vendo dois, né? Para ver você, eu tenho que abaixar a Enfocarte, cabeça sí. assim, né? Em 1990, eu fiz uma outra operação no olho direito para tentar chegar num eixo, né? Sí, claro. E em 92 a situação começou a ficar muito ruim, porque na hora já era muito ruim, né? Mas ficou pior com a idade, né? Então eu tinha muita dificuldade de focar a bola em movimentos rápidos, quando eu ia bloquear Sí, ou quando eu tinha que olhar para cima para recuperar uma bola, quando eu tinha que correr, recuperar uma bola. E chegou num ponto que, né, até o Montanaro, durante um treino, falou para mim, eu fui pegar uma bola a bola subiu ujú. da quadra, eu saí correndo para pegar a bola e a bola bateu no meu braço e foi para fora. E o Montanaro falou: "Ah, você viu a outra, né?" Claro, Justamente, eu sí, lo sabía. vi a outra bola. E aí começou a ficar insustentável. Mm. Assim, não tinha mais condição de estar 100% no jogo e cooperar com as equipes. E em 93, nessa cooperativa agrícola, eu falei: Mm. acabou. Mm. Não dá mais, está sendo um sofrimento para mim, eu não consigo mais contribuir com ninguém, com a equipe, com os jogadores, com os patrocinadores, eu vou parar. E decidi parar. Peguei minhas coisas, botei no carro, a- abaixei o banco do carro e dirigi para Santos. E vou dizer que, assim, foi, até certo ponto, foi um alívio, né? Você parar de eu pensar que não tinha mais que treinar, né? Sí, Que era a parte mais dolorosa para mim, né? Meu corpo, para o meu olho. Era a parte mais que eu mais sofria, mas a falta que eu senti foi uma coisa assim que é indescritível. É só o atleta que sí, sí. sabe Es sentir un, isso. es un tema importante y yo he visto en muchas partes que hay gente o empresas o federaciones que se dedican justamente a ayudar en la transición de ser atleta de alto rendimiento profesional a dejar de serlo.
porque es muy difícil. Cuando llevas muchos años haciendo deporte, frenar y parar en un ritmo muy intenso, entrenamientos, giras, partidos, es fuerte. Uno también, a esta edad, también uno recuerda y echa de menos, pero el cuerpo ya no funciona, así que hoy día ya no, pero en esa etapa que cuentas tú, más tus dificultades de vista, lo comprendo muy bien. Oye, Leo, ¿qué pasó contigo? ¿Llegaste a Santos? ¿Y qué dijiste ya? ¿Ahora qué hago? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Cuál fue tu desarrollo después de dejar de jugar voleibol? Não, eu cheguei em Santos, eu já tinha meu apartamento em Santos, fui para lá, fiquei um mês sem fazer nada, ¿Mm? né, indo pra praia, divertindo um pouco, e resolvi comprar um business, um comércio. Ok. Durante um ano eu tentei comprar algum business, não achei nada. Depois de um ano eu achei uma cafeteria, uma casa de café. ¿Mm? Comprei essa casa, eu tinha alguns imóveis alugados, enfim, e uma renda boa. E comecei a trabalhar no café. Depois de um ano que eu parei de jogar, um ambiente completamente diferente. É, Depois de 2 anos, eu costumava sair do café, que era no centro, na cidade de Santos, no centro, e comer em um restaurante. Eu encontrei, depois de um ano, um restaurante muito bom lá, um restaurante muito pequeno, com uma comida caseira. E comi durante um ano nesse restaurante, até que a dona do restaurante falou se eu não queria comprar, que ela estava indo embora. Aí eu comprei o restaurante, pequenininho. Então, basicamente, a minha fonte de renda durante 18, 19 anos foi no restaurante e no café. Ya. E nós transformamos o restaurante num restaurante muito grande, foi um sucesso muito grande, enfim, foi um dos melhores momentos da minha vida, porque é o tipo do negócio que é onde você convive com muita gente, e tinha toda a minha parte, todo o meu histórico de voleibol, então eu personalizei o café, o restaurante, com quadros, com medalhas, foi muito legal, muito legal. Bonito, Nós tivemos bonito. uma clientela muito fiel. Sí. E durante esse tempo no café e no restaurante, eu montei um projeto para atender para o voleibol. Ok. Durante 6 meses, eu me dediquei a escrever e a montar um projeto de voleibol para pessoas carentes, para utilizar o voleibol em praças públicas e também para montar uma equipe de voleibol adulta, uma equipe profissional. Ya. Acabou não dando certo, infelizmente as pessoas não entenderam. Eu fiz toda uma propaganda, consegui, assim, botar. Eu enchi um teatro em Santos de mais ou menos 400 pessoas. E muita gente do voleibol me ajudou com isso. Enfim, era um sonho meu poder dar alguma coisa do que eu aprendi para as pessoas, né? Oferecer. Eu lembro que na época nós conseguimos levar para essa palestra o Marcos Vinícius, que Perfecto. foi dos dirigentes do Comitê Olímpico, ele fez uma palestra. O Bernardinho foi também fazer uma palestra nesse dia. Eu consegui uma entrevista, uma filmagem do Pelé, porque a minha família é muito próxima da mãe do Pelé, então eles foram, ele gravou uma mensagem, nós colocamos antes da palestra, foi muito legal, mas aí acabou dando tudo errado, as pessoas não entenderam, teve um certo ciúme, e isso não foi para frente. E um ano depois, um amigo meu que tinha uma organização não governamental convidou para instalar esse projeto. Mm. E nós fomos fazer esse projeto, nós começamos a escrever. No Brasil, hoje, desde 2007, existe uma lei, a Lei de Incentivo ao Esporte, e nós escrevemos alguns projetos para crianças carentes e durante 4 anos a gente ofereceu esporte e cultura para mais de 1.000 crianças por ano em Mira. escolas municipais.
até que eu tive um problema com eles e montei minha instituição. E desde 2011 eu tenho a instituição e a gente oferece esporte para crianças carentes em Santos. No meu caso, não foi voleibol, né? Eu tentei o voleibol, mas o voleibol é mais complexo, tem que ter uma quadra muito grande, é muita despesa. E eu lembro que nós conseguimos implantar o badminton Hum. em uma escola. E a gente tem desde 2011 até agora o badminton nessa escola. É uma escola municipal, uma escola pública, um ginásio muito bom. A gente oferece para uma média de 50 crianças, né, por mês. Eles são atendidas com badminton, tem reforço alimentar também. Então, esse é um dos meus. Eu vendi o café ao restaurante em 2015, 16. Continuei com a instituição, que não me dá dinheiro nenhum, eu faço por prazer. É, fui convidado para ser manager diretor das seleções de base masculina, sub-19, 21 e 23 do Brasil. Encontrei o Renan no aeroporto e, coincidentemente, a gente bateu um papo num voo sem querer. Aí o convidou para ser, eu acabei ficando um ano com eles, 2016. Em 2017 eu já tinha alguma proximidade com o Zé Roberto e ele me convidou para ser diretor, supervisor da seleção feminina. E eu fui em 2017. Viajei com elas, tudo. E acabou não dando certo por uma série de problemas que eu não gosto de falar. Não deu certo, pagamento de salário, algumas coisas que não ocorreram de maneira devida. E aí eu parei, fui tentar ver alguma outra coisa e decidi vir embora para os Estados Unidos. Tinha alguns convites para ser técnico aqui y acabó dando certo. Bueno, es una vía interesante, una vía que uno, claro, a mí me gusta mucho conversar con la gente que entrevisto, no solamente el tema deportivo, porque el tema deportivo uno puede ver de cierta forma en revistas, en videos, pero la parte humana a mí me importa mucho, porque en el fondo, detrás del jugador, en backstage, en bambalinas, siempre hay muchas historias que uno no conoce. Y es muy interesante lo que tú me comentas y te agradezco la confianza, eso del café, el restaurante, el proyecto tuyo social, es muy bonito. Bueno, y en Estados Unidos también tú estás trabajando con algunos clubes, estás haciendo clases, ¿cómo estás haciendo? Ya, porque yo también he tenido la suerte de entrevistar a algunas mujeres peruanas y una brasilera que tienen escuelas en Estados Unidos de voleibol para colegios y el voleibol colegial en Estados Unidos es enorme, es muy grande, bueno, Estados Unidos es enorme. ¿Cómo estás haciendo tú allá tu vida ligada al voleibol? ¿Cómo es allá tu día a día? Nós chegamos nos Estados Unidos em 2018, eu e minha esposa. Uma das minhas filhas já estava estudando aqui, né, no college, com bolsa de estudo. E eu fui para Miami para tentar trabalhar com outro tipo de negócio. Acabou dando errado, enfim, as pessoas enganaram a gente. Em 2018, eu encontrei um técnico que estava indo para um clube em Atlanta, um ex-jogador também, Thiago Aranha, muito amigo meu também, que é de Santos. Ele falou que estava indo para Atlanta. Falei, vocês não querem, precisam de técnico lá? Ah, pô, precisamos sim. Deu o contato do presidente do clube, que é brasileiro. Nós fizemos uma entrevista, eu e minha esposa, fomos morar lá. Ficamos durante 8 meses. Nesse tempo, nós entramos com o Green Card, que já estava o processo já Ah, começado. sí, Conseguimos o Green Card, começamos a procurar Bom, na verdade, vamos voltar um pouco, né? Esse clube, ele é um clube, né, como a maioria dos clubes aqui nos Estados Unidos, onde o parente paga sí, para a criança fazer voleibol. exacto, E você tem equipes de 10, 11 anos até 18 anos de idade. exacto. Você pode ter uma equipe de 10 anos, 10 equipes de 10 anos e assim sucessivamente até 18 anos de idade. E eu comecei a trabalhar nesse clube, consegui o Green Card.
Fui atrás de outra oportunidade para financeiramente melhor, aí consegui um clube na Virgínia, que a diretora era a Fernandinha, levantadora campeã olímpica, coincidência. Trabalhamos um tempo lá e continuamos procurando lugares melhores, né, com situações melhores para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E encontramos um clube aqui na Califórnia, que o dono do clube é italiano, jogou na seleção italiana durante 3 anos. Fizemos uma entrevista, deu certo, a condição financeira era bem melhor, né, e decidimos ir embora da Virgínia. Pegamos os 2 carros que nós tínhamos, botamos tudo dentro e atravessamos os Estados Unidos inteiro. Es como una película, es una aventura del voleibol en Estados Unidos. Genial. Mira, Nós paramos, né? qué Nós bonito. paramos em Kansas, já nessa época a nossa outra filha já estava aqui, a mais nova. Ok. Duas estavam estudando num junior college em Kansas. A mais velha tinha ido para Nova York, desculpa. A mais nova estava lá, estava com problema de convivência. Nós paramos lá, ficamos um dia, pegamos ela, levamos embora. Passamos na. Antes de pegar nela, passamos na casa do Mauro Grasso, técnico de voleibol, que também está aqui há muito tempo, ficamos com eles lá. Pegamos a minha filha mais nova, depois Lívia, e viemos para cá. Foi uma semana de viagem espetacular. Mira, qué increíble. E viemos para cá, fizemos todo o trâmite de assinatura de contrato, de locação de apartamento, nós fizemos tudo nos 3 dias. Nós parávamos, ou ficávamos num hotel, ou ficava na casa do Mauro, e ia lá para o computador, e aqui é tudo muito mais fácil, você não precisa estar presencialmente aqui. Chegamos no apartamento aqui, colocamos nossas coisas, e no dia seguinte fomos treinar, e 2 dias depois já tinha um campeonato, que ele tá precisando de gente, estava precisando de pessoas aqui, e nós estamos aqui já desde 20 de março de 2021, nós estamos há 2 anos e Mira, 3 meses aqui, bem felizes, o clube é maravilhoso, a cidade é uma cidade simples, né? Mas o clube hoje tem, com a nossa chegada e chegada de alguns técnicos estrangeiros, cresceu muito, triplicou de número de equipes, nós temos 31 equipes hoje aqui. Isso é um clube de médio para baixo porte aqui, não é um clube grande. Um clube grande aqui tem mais de 100 equipes. increíble. É incrível aqui, Sí. assim, assim, eu costumo dizer que é um outro universo. Otro universo, otro mundo, sí, totalmente. Só Uno, na uno- cidade, sí, só na cidade que nós estamos aqui, que é uma cidade bem pequena, aqui tudo pequenininho, né? Tem 35 mil habitantes. sí, Nós temos 3 clubes, increíble. Y eso, 3. y, y eso que tú vienes de Brasil, que para un chileno, Brasil es enorme, el país más grande del mundo. Y Estados Unidos es una locura. Así que, bueno, uno entiende. Pero también uno no entiende por qué si el voleibol hay tantos equipos, tantos clubes, por qué no existe una liga. Bueno, ese es otro tema, pero porque existe la liga de fútbol americano, el básquetbol, el hockey, qué sé yo. Y el voleibol con tanta gente jugando, bueno, pero ese es un tema más complejo que yo no lo entiendo. Pero bueno, oye, Leo, yo quería agradecer tus ganas de conversar. Nos costó un poco coordinar las horas, pero resultó y la verdad para mí ha sido un honor, una alegría conocerte, porque en el fondo yo he ido paso a paso conociendo, entrevistando a muchos jugadores de Brasil y para mí es una, como te decía, una enorme alegría porque yo los veía de pequeños jugar y yo decía, quiero jugar como ellos. Es imposible, pero era siempre un sueño. Y hoy día tengo la alegría de conversar por la tecnología cara a cara con gente como tú. Yo encuentro que tu carrera, lo que uno pudo ver, era genial. Tú jugabas muy bien y destacabas porque eras muy alto y tenías un timing de bloqueo maravilloso, tu saque, péndulo. Era, bueno, muy lindos recuerdos y quería agradecer tu tiempo, tus ganas, tu motivación de conversar de tu historia deportiva. Bueno, y quiero desearte también a ti y tu familia mucho éxito
Ojalá que sigas muchos años más haciendo tu proyecto, entrenando, porque bueno, el voleibol es muy hermoso y te deseo mucho, mucho éxito. Así que fue un agrado conversar contigo. Ojalá sigamos en contacto y nada, y hablando de este deporte tan bonito. Muchas, muchas gracias, Leao. Tá, obrigado, Alfredo. Para mim também é uma honra poder relembrar, né, conversar com você que ama o voleibol e relembrar também alguns momentos, né? A gente, no momento que a gente tá falando, vem a memória vem à cabeça e os sentimentos afloram. Então eu fico aí à tua disposição a hora que você precisar e eu prometo que não falho mais. Ok, genial. Gracias.